Fala, gente, tudo bom? Bom, agora a gente vai dar uma olhada sobre como funcionam os ângulos. Eu vou te mostrar o que são ângulos e como a gente faz algumas contas entre eles, algumas propriedades que eles têm e alguns nomes específicos. Quero mostrar o que significam esses nomes, tá bem? Bom, primeiro vamos entender o que é um ângulo. O ângulo nada mais é do que a união de duas semirretas que possuem o mesmo ponto de origem. Nesse caso aqui, eu tenho a semirreta VA e a semirreta VB. Elas formam o ângulo AVB. As duas semirretas, VA e VB, são chamadas de lados do ângulo. Tá bem? A grande graça com relação aos ângulos foi a partir do ponto em que o homem resolveu decidir uma maneira de quantificar o quanto que um ângulo está aberto ou fechado. Ou seja, eles queriam dar um número que falasse se o ângulo está bem fechadinho, se o ângulo está um pouco mais aberto, e que a gente pudesse começar a fazer algumas contas e operações a partir desses ângulos. Um jeito de quantificar isso, um jeito de dar um número, foi atribuir um valor para o ângulo mais aberto possível, que é o ângulo que fechava uma volta completa. Ou seja, esse ângulo que vinha do A para o V por fora, assim, está vendo como ele tem uma abertura quase de uma circunferência completa? Eles resolveram dar um valor para uma circunferência completa. E o valor escolhido foi 360. Por que 360? Bom, tem dois motivos. O primeiro é que ao invés de trabalhar na base 10, como a gente trabalha hoje, os babilônios trabalhavam numa base 60. Ou seja, para eles fazia mais sentido dividir em 360 do que dividir em 100, por exemplo. Um outro motivo tem a ver com o sistema solar e com a quantidade de dias de um ano. Porque os babilônios acreditavam que a Terra demorava 360 dias para dar a volta no Sol, o que é uma ideia muito próxima da realidade, inclusive. Olha a Terra que bonitinha dando a volta no Sol. Bom, se ela demorava 360 dias para dar a volta no Sol, que é o que eles achavam que era verdade, fazia sentido dividir uma circunferência em 360 partes. E daí cada pedacinho, cada um dos pedacinhos da volta, eles dariam um nome, que eles deram um nome de grau. Então, cada um dos pedacinhos de uma circunferência, quando você divide ela em 360 partes, passou a ser chamado de grau. Tá joia? Então, essa é a nossa unidade de medida, o grau. Dessa forma, o nosso ângulo então vai ter uma unidade de medida em graus. Deixa eu marcar aqui. Esse nosso ângulo tem unidade de medida 32,01 graus. Você pode perceber que se eu aumentar a abertura do ângulo, a quantidade de graus dele aumenta. Se eu chegar perto de uma volta completa, ele vai chegar perto de 360. Meia volta passa a ser 180 graus, que é metade de 360. E um quarto de volta, 90 graus. Tudo bem? Que a gente costuma marcar assim, com um quadradinho no ângulo. Tá joia? Então, os ângulos são marcados em graus desta maneira. Um conceito interessante para quando a gente vai trabalhar com os ângulos é o conceito de ângulos OPV, ou seja, opostos pelo vértice. O que são ângulos OPV? Bom, você sabe que o ângulo é formado por duas semirretas, né? Nesse caso aqui, a semirreta VA e a semirreta VC. E se eu criar as semirretas opostas a essas duas? Ou seja, eu vou criar uma semirreta oposta a VC, que eu vou chamar de VD, e vou criar uma semirreta oposta a VA, que eu vou chamar de VB. Está vendo que agora, dessa maneira, se antes eu tinha um ângulo aqui, agora eu tenho 4 ângulos marcados? O ângulo CVA, que eu já tinha, o ângulo CVB, que está para cima, o ângulo BVD e o ângulo DVA. O que a gente sabe sobre ângulos opostos pelo vértice que é interessante? Pega aquele ângulo original ali. Aquele ângulo original, o ângulo AVC ou CVA, ele tem medida 46,59 graus. Quanto você acha que vai medir o ângulo BVD? Esse ângulo oposto a ele, que está oposto pelo vértice. Bom, se você acha que ele vai ter a mesma medida, 46,59, você está certo. E, na verdade, essa é a graça dos ângulos opostos pelo vértice. Você sabe que eles vão ter a mesma medida. Mesmo se você abrir um pouco aqui o ângulo, você vai ver que você acaba abrindo os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Então, eles sempre têm a mesma medida. A gente vai usar isso em que tipo de exercício? Bom, normalmente não vai ser dado para você a medida do ângulo. Vai ser colocado aqui em algum lugar, na medida do ângulo, uma expressão algébrica. Aí você monta uma equação. O que estiver desse lado é igual ao que estiver deste lado. Tudo bem? Você está usando a informação de que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. É isso que é importante. Tá joia? Vamos ver algumas outras coisas a respeito dos ângulos, tudo bem? Alguns nomes, o que eles significam. O que seria a bissetriz interna de um ângulo? Bom, para você entender, considera esse ângulo aqui, ó, o ângulo AVB, que eu já deixei até marcado qual é a medida dele, 68,7 graus. Tudo bem? Se eu criar uma reta, uma semirreta, que sai do V
e corta esse ângulo em dois ângulos, imagina que essa semirreta corte ele em dois ângulos com a mesma medida. Ou seja, essa semirreta vai passar ali e vai cortar o ângulo de 68,7 em dois ângulos de 34,35 cada um. Ou seja, ele cortou em dois ângulos com a mesma medida. Essa semirreta a gente chama de bissetriz interna. Tudo bem? Pode perceber que a bissetriz ela tem que sempre cortar na metade. Então, se o ângulo for um pouco maior, ela vai cortar em duas partes maiores. Olha que bonito que fica aqui. Tudo bem? Isso que é bissetriz. Como que isso pode aparecer num exercício? Bom, ele pode te informar que essa reta é a bissetriz e colocar duas expressões algébricas aqui. Aí você vai ter que igualar uma com a outra, porque você sabe que a bissetriz corta em duas partes iguais. Tá joia? Além disso, a gente ainda tem esses três termos que são bastante importantes. O que são ângulos complementares, o que são ângulos suplementares e o que são ângulos replementares. E a definição deles é a seguinte. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90. Por exemplo, 30 e 60, ou 45 e 45, ou 37 e 53. Ângulos que a soma dá 90 a gente chama de ângulos complementares. A gente fala que um é complementar do outro. Suplementares é mais ou menos a mesma coisa, só que são ângulos que a soma dá 180 graus. E replementares, que é um nome que é muito pouco usado, são ângulos cuja soma dá igual a 360. Tudo bem? Então, sempre que eu falar que dois ângulos são suplementares, por exemplo, é porque a soma deles dá 180 graus. Agora vem uma dicasinha para você entender como você pode usar o negócio dos suplementares. E a dica é a seguinte, ó. Para um ângulo qualquer que tem uma medida, sei lá, uma medida x que você não conhece, como é que você pode falar quem é o complementar do ângulo x, já que você não conhece ele? Bom, não é o que falta para chegar em 90, o complementar? Então, você pode falar que é o 90 menos x. E o suplementar? Bom, o suplementar é 180 menos x. E o replementar? 360 menos x. E isso faz sentido, ó, porque se o x, por exemplo, for 30, o complemento dele é 60, que é o que falta para chegar em 90. O suplemento dele é 150 e o replemento 330. Então, dessa maneira, você fala de forma genérica qual é o complementar, o suplementar e o replementar do ângulo. E escrever de forma genérica é muito importante para quando você tem um exercício, como esse, por exemplo. Um ângulo possui medida igual ao dobro do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? Bom, eu não sei ainda, mas esse ângulo é um ângulo que tem a medida dele igual ao dobro do seu suplemento. O suplemento é 180 menos x. E daí você consegue resolver. Então, x é igual a 360 menos 2x. Passo o 2x para cá somando, vai ficar 3x igual a 360. Passo o 3 dividindo, 120. Então, o 120 que tem a medida igual ao dobro do seu suplemento. Entendeu por que aquelas dicasinhas lá de quem é o suplementar, complementar, funcionam? Porque você pode montar uma equação a partir delas.